Caros alunos, boa noite. Vamos começar nossa aula número 11, onde trataremos aplicações de máximos e mínimos. A continuação, que é a continuação da aula anterior, vamos a ver com destaque especial o princípio de Fermat. O princípio de Fermat é basicamente o princípio da refração da luz, que vamos a tratá-lo isto como um problema de minimização. Vamos também ver o teorema do Role, que é um teorema de fundamental importância e é o teorema com o qual conseguimos demonstrar outro teorema muito importante chamado de teorema do valor médio. Muito bem, vamos a lembrar então o que temos feito na aula passada. Nós estudamos a derivada como um índice de crescimento ou de crescimento. Então, consideramos, por exemplo, esta função que tem sectores em donde cresce e tem sectores em donde decresce a sua função. Uma função y igual a f de x. Então, aqui começamos a separar de acordo ao crescimento da função. E aí, então, temos três faixas. Na primeira faixa, a função é uma função crescente, você pode ver, e se caracteriza por ter a sua derivada positiva. Na segunda faixa, a função começa a decrescer, e como ela decresce, a derivada é negativa. Finalmente, na última faixa, a função volta a ser crescente, e neste sector, nós temos de que a derivada é positiva. Então, a derivada realmente é um indicador do crescimento da função e isto é de muita utilidade para saber quando que minha função cresce e quando que minha função decresce. Ou seja, sem a necessidade de graficar a função, analisando como se comporta a derivada, eu posso saber como é que minha função, se ela cresce ou se ela decresce e em que intervalo e onde. Isto também serviu de muita importância para poder trabalhar sobre os máximos e os mínimos locais. Os máximos e os mínimos locais são os extremos que é possível de calcular usando o conceito de derivada. O mínimo global ou o máximo global não é possível de calcular diretamente usando derivadas. Temos que fazer uma análise extra. Então, aqui, quando nós temos uma função crescente, por exemplo, com este análise, nós temos de que a derivada é positiva, correto? Então, se nós temos uma função crescente, a derivada é positiva, sigue crescendo, de que chega um ponto em donde ela começa a decrescer e a derivada passa a ser negativa. Observe que este procedimento, se tenho uma função que cresce, começa a crescer e depois desce, assim como se mostra na primeira parte do gráfico, este comportamento cresce até que chega ao ponto mais alto e começa a decrescer. É uma forma de ver como que este ponto que aparece no ponto mais alto é um máximo de fato. E este critério foi aplicado para calcular máximos e mínimos e vimos estes exemplos da caixa, exemplos de calcular a través de uma lâmina quadrada, não? Queríamos determinar o corte que deve de ser feito para que podamos construir uma caixa com o maior volume possível. Então aqui descobrimos de que estes pontos, os pontos críticos associados a este problema, era x igual a L meios. Mas se o corte da lâmina del lado L era L meios, então o volume da caixa fica zerado. Então não é... E esta resposta não pode ser, não nos sirve para nada. Em cambio, quando x é igual a la sexta parte do comprimento, ou seja, o corte é a sexta parte, garantizamos que o volume seja máximo e esta sim é a solução do problema. Muito bem, vamos agora começar uma nova aula em donde vamos a tratar as propriedades da derivada. Vamos a ver, continuar com exemplos de máximos e mínimos, vamos a continuar vendo estes pontos, vamos a estudar o teorema de Role, que é um teorema muito importante no cálculo diferencial,
E como consequência deste teorema de Rowley, outro teorema que é conhecido com o nome do Teorema do Valor Médio. E isto serve para poder caracterizar e entender melhor os extremos locais. E lembremos de que os extremos locais são os únicos extremos onde a derivada é nula. Para o caso dos extremos globais, é necessário um análise um pouco diferente, como que vamos a ver posteriormente. Y bueno, con esta ferramenta, nós o que vamos fazer é aplicações a diferentes problemas. Então, nosso esquema fica de derivadas, de propriedades das derivadas. Vamos a ver máximos e mínimos, teorema de Rowley, teorema do valor médio. Muito bem, vamos a começar aqui com um exercício. Veja só, este exercício nos pide encontrar as dimensões do triângulo de maior área que pode ser escrito num círculo de rádio R. Muito bem, aqui, por exemplo, temos nosso sistema de seus coordenados. Aqui temos o círculo e dentro deste círculo estamos inserindo um retângulo. Observe que o retângulo pode ter um lado vertical ainda menor, então temos um retângulo de área muito pequena. O que nos pide o problema é encontrar as dimensões do retângulo que tenha a maior área possível. Então, para isto, veja só, o procedimento é começar a tentar aumentar os lados, até que ela chegue a uma área bem maior. Por exemplo, neste último retângulo, já dá para perceber de que a área deste novo retângulo é muito maior que aquela que nós tínhamos iniciado no primeiro gráfico. Muito bem, então, como está dentro da uma circunferência, este retângulo está dentro da circunferência, está inscrito, isto significa que os 4 vértices do retângulo são pontos que pertencem ao círculo centrado na origem e de rádio R. Então, o ponto XY é um ponto que pertence ao círculo e, portanto, verifica a equação do círculo, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Observe que esta abscissa x representa a metade do lado horizontal do retângulo e y está representando a metade do lado vertical do retângulo. Queremos aqui encontrar x e y de forma que a área do retângulo inscrito seja máximo. Note que a área do retângulo é dada pelo produto dos lados. Cada lado deste retângulo é x mais x, que seria 2x, e o lado vertical 2y. Portanto, a área seria 4 vezes xy. Mas como o ponto XY pertence ao círculo, então substituímos, ou seja, y deve de ser igual, y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Isso é que nos dá a equação do círculo. Portanto, a área pode ser escrita em termos de x apenas, e o valor seria 4x raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, que se obtém diretamente da equação do círculo. Muito bem, então, que procedimento devemos fazer? Devemos derivar e igualar a zero. Então, temos uma função área que depende do x e vamos a derivar com relação a x. Derivando com relação a x, observemos de que a área é o produto de duas funções, 4x pela raiz. Então, usando a fórmula do produto e lembrando quanto vale a derivada da raiz, obtemos 4 vezes a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado menos 4x ao quadrado partido pela raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, basta lembrar de que a derivada da raiz é 1 partido por 2 vezes a raiz, e aí aplicamos a regra da cadeia. Muito bem, então esta derivada deve valer zero. Então, uma vez que nós temos derivado igualado a zero, começa o problema de calcular a solução dos possíveis pontos extremos do nosso problema. Então, aqui
temos uma derivada que é igual a essa expressão, então igualada a zero. O que vamos fazer é fazer essa diferença. Vamos a somar essas frações que temos aí. Sumando as frações, encontramos que no numerador aparece, eh, depois de eliminar 4, observem que na equação anterior teníamos 4, podemos simplificar, então fica assim o 4. Então, fazendo as operações, multiplicando denominador por numerador em cada uma das frações, encontramos raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado, todo esto elevado ao quadrado, menos x ao quadrado, que é parte da outra fração. E esto, fazendo as operações, raiz com elemento ao quadrado se cancela e me queda r ao quadrado menos x ao quadrado menos x ao quadrado. E esto me dá r quadrado menos 2x ao quadrado, que tem que ser igual a zero. Correto? Então, aqui ya resolvemos. Si esta fração es igual a zero, es porque o numerador se anula. Y entonces tenemos de que r al cuadrado menos 2x al cuadrado vale zero. Por tanto, x debe ser igual a r partido por la raíz de 2. Observe de que de un polinomio cuadrático siempre aparecen dos raíces, una positiva y una negativa. Aquí también. Porém, o contexto de nuestro problema, a raiz negativa não faz o menor sentido para nosso objetivo. Então, usando a equação do círculo, encontramos quanto vale y, o outro lado do retângulo. Então, aí usamos que y vai ser igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, que nos sai como resultado r partido pela raiz de 2. De onde o retângulo tem os dois lados iguais, ou seja, o retângulo deve ser um quadrado. Ou seja, o retângulo de maior área possível que se inscreve dentro de um círculo é o quadrado que se inscreve dentro do círculo. Vamos a passar a outro problema, outro exercício. Dice encontrar as dimensões do retángulo de maior área y perímetro constante. Este retángulo tiene un perímetro constante que es igual a 2p, ese no varía, mas varía x y varía y. ¿Cómo podemos entender este problema? Suponha que você tenha um barbante e você faz um nó de tal maneira que o barbante fica uma curva fechada. E com esse barbante já fechado, você tenta fazer diferentes modelos de retângulo. Então, dentro de todos os possíveis retângulos que você pode fazer com esse barbante, qual seria aquele que fecha a maior área? Muito bem. Então, temos um problema. Um lado vale x, o outro vale y. Portanto, a área do retângulo é o produto dos lados, x vezes y. Agora, como o perímetro é constante, observem, ou seja, são dois lados iguais, 2x mais 2y, deve de ser igual ao perímetro que vale 2p. Sustituindo este valor, observe que 2 se corta, então y pode ser escrito como p menos x. Então, substituindo isto na área, encontramos que a área é igual a x que multiplica a p menos x. Então, para encontrar o ponto x que faz desta área o maior possível, seguimos com nossa rotina de derivar e igualar a zero. Então, derivando aqui, encontramos a derivada. Você pode encarar essa função área como o produto de duas funções ou fazer o produto dessas duas funções e derivar termo a termo. Então, aqui seria xp, derivada de xp me dá p, menos x ao quadrado, derivada de menos x ao quadrado é 2x. E isto tem que ser igual a zero. Portanto, x deve de valer p partido por 2. Se nós vamos à equação do perímetro, porque o perímetro deve de ser constante, substituímos o valor 2x mais 2y igual a 2p, obtemos o valor de p igual de y igual a p partido por 2. De onde o retângulo
deve ser também um quadrado. Ou seja, de todos os possíveis retângulos que você faz com um barbante, aquele que fecha a maior área é o quadrado. Muito bem, vamos a ver um outro exercício agora que trata sobre um problema de engenharia. Ou seja, aqui nós temos duas cidades, A e B, que estão denotadas aí, que devem de receber um suprimento de água de um reservatório localizado na margem de um rio que está a 20 e 10 quilômetros das cidades, assim como se mostra no gráfico. Ou seja, A está a 20 quilômetros da ribeira do rio e B está a 10 quilômetros da ribeira do rio, como estamos mostrando aí. E a distância entre as cidades, a distância entre A e B, ou seja, o segmento AB é de 30 quilômetros. Nos pedem que encontremos a posição do reservatório de forma que se gaste o mínimo possível em tubulação. Ou seja, que a distância de A a R somada com R até B deva de ser mínimo para poder gastar a menor quantidade com canos para poder levar a água, correto? Então o problema é este, onde deve de situar-se este R aqui para poder minimizar os canos que se vão usar para esse reservatório abastecer essas duas cidades. Muito bem, então já colocamos a distância R. Qual vai ser nossa incógnita? A incógnita vai ser a posição de R, que la vamos a medir de acordo com a distância aqui, que está aí no outro lado. Então, X vai ser nosso problema, que está sendo indicado, e encontrar o valor de X de tal forma de que a soma dos segmentos AR mais RB seja o menor possível dentro desse contexto. Muito bem. Em que posição, portanto, deve de ficar o reservatório R para que a soma desses dois segmentos, ou seja, A até R mais R até B, seja mínima? Isso está representando a quantidade de cano que se vai utilizar para poder abastecer de água estas duas cidades. Muito bem. Primeiro necessitamos encontrar, então, a distância de P até Q. Observe que essa distância de P a Q não nos ha sido dada. Lo único que ha sido dada é a distância entre as cidades A e B. Esta distância PQ é a mesma que a SB que está aí. Então, veja só, aqui observe o triângulo que se forma com os vértices A, S e B. Este triângulo ASB é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale 30 quilômetros. E observe que o cateto AS, fazendo os dados aí, AP vale 20, porém QB vale 10, então o cateto AS está avaliando a diferença de 20 com 10, que me dá 10. Portanto, a distância PQ vai ser igual a raiz quadrada de 30 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, menos o cateto AS, que vale 10 quilômetros, e, portanto, a raiz quadrada de 30 ao quadrado menos 100, menos 10 ao quadrado, me dá 800, que é igual a 10 vezes raiz de 8. Muito bem, então já conhecemos quanto vale PQ, e aí então nós podemos conseguir a distância. Veja só, a distância AR somada com RB vai ser igual. Se nos concentramos apenas na distância AR, observe, AR é a hipotenusa do triângulo APR. Portanto, aqui aplicamos o teorema de Pitágoras. Então, essa hipotenusa AR vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, vai ser PR ao quadrado. PR ao quadrado é 10 raiz de 8 menos x, que estava aí dado, elevado ao quadrado, mais o outro cateto,
que está avaliando 20 unidades. O sea, AR, lembre, é a hipotenusa do triângulo rectângulo APR. E agora, RB é a hipotenusa do triângulo rectângulo RQB dentro da figura. E aí é mais simples ainda, porque os catetos, um deles vale x e o outro vale 10. Então, a hipotenusa RB será a raiz quadrada de x ao quadrado mais 10 ao quadrado. E essa vai ser nossa função que vai nos dar a soma das distâncias, correto? Essa função é aquela que nós queremos minimizar. E como a minimizamos? Como encontramos o ponto que minimiza essa função? Derivando a função f. Se nós derivamos, aí temos que derivar a raiz quadrada. Observe que a raiz, a derivada da raiz, é 1 partido por 2 vezes a raiz, vezes a derivada do que está dentro da raiz. Fazendo estas operações, nos dá essa primeira expressão. E a segunda também. Ou seja, a derivada da raiz de x ao quadrado mais 10 ao quadrado é 1 partido por 2 vezes a raiz, vezes a derivada do que está dentro da raiz. E o que está dentro da raiz, neste segundo somando, é 2x. Com o 2, o denominador se cancela, assim como se cancelou na primeira fração. Portanto, veja só, esta quantidade que nós temos aqui, a derivada deve de ser igualada a zero. Muito bem, então passamos um termo para o outro lado, não? Vamos a passar aquele que tem o sinal negativo para o outro lado, e temos uma igualdade de frações em onde aparecem raízes nos denominadores de cada uma delas. Para poder calcular a solução, vamos a eliminar essas raízes. E como as eliminamos? Elevando ao quadrado ambos termos. Então, elevando ao quadrado, observe, o numerador da primeira fração estaria elevado ao quadrado, e o denominador elevado ao quadrado significa que a raiz desapareceu, né? Ou seja, a raiz quadrada elevado ao quadrado é a identidade. E isto, a mesma coisa com a segunda fração. Na segunda fração temos x dividido por uma raiz. Quando elevamos ao quadrado, temos x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 10 ao quadrado. Muito bem, então aqui agora vamos a fazer as operações e vamos multiplicar o numerador pelo denominador de cada uma dessas duas frações. E assim obtemos esta identidade. Observe que o primeiro fator, 10 raiz de 8 menos x elevado ao quadrado, se repete no segundo lado e se repete multiplicado por x ao quadrado também. Então, estes dois términos se cancelam, simplificamos as expressões e nos vai quedar 10 ao quadrado, que multiplica 10 raiz de 8 menos x, todo isto elevado ao quadrado, igual a 20 ao quadrado vezes x ao quadrado. E esta expressão é totalmente quadrática. Então, o que nós fazemos para poder calcular o valor de x? Extraemos raiz quadrada e consideramos apenas a raiz positiva, porque x é uma distância, então só nos interessam os valores positivos de x. Então, ao momento de extrair raiz quadrada, tudo fica em uma equação linear, e aí obtemos essa coisa. Fazendo os produtos, 10 vezes 10 me dá 100, 100 raiz de 8, 100 raiz de 8 vezes 10 menos 10 vezes x, passamos para o outro membro, nos dá 100 raiz de 8 igual a 30 vezes x, de onde encontramos que x deve de ser igual a 100 raiz de 8 partido por 30. Então, essa é a distância que devemos de ter para o reservatório e para que os canos se utilicem a menor quantidade possível de canos para comunicar ou para levar a água a ambas cidades. Muito bem, vamos a ver um outro problema. Desta vez vamos a estudar um problema associado ao princípio de Fermat. Veja, o princípio de Fermat não é assim, é um princípio muito importante que aparece em problemas do dia a dia. Mas isto é muito importante porque nos dá a ver a relação que existe entre as quantidades e a própria natureza. Vamos a verificar depois que estas relações se repetem constantemente.
O princípio de Fermat establece o seguinte, que a trajetória que segue um raio luminoso é aquela que minimiza o tempo de percurso. O sea, a trajetória que sigue um raio luminoso é aquela que minimiza-se o tempo de percurso, é aquela que faz chegar a outro extremo da forma mais rápida possível. Este principio fue elaborado y fue descubierto por Pierre de Fermat no século XVII, o sea, ya casi 300 años atrás. Y es un problema en el cual se basea a problema da refração da luz. Por exemplo, aí nós temos que a abscissa se está dividindo dois médios. O medio inferior é o medio, por exemplo, pode ser água, e o superior pode ser o ar. Então, aqui há uma situação do tipo, a velocidade da luz embaixo da água é mais lenta do que a velocidade da luz no ar. Então, como o raio luminoso segue essa trajetória, esse princípio de Fermat, que é que minimiza o tempo de percurso, então ele não pode ser uma linha reta. Por quê? Porque não se pode ir à mesma velocidade em meios em donde você não consegue ir tão veloz como você. Se todo meio fosse o mesmo, aí então, de fato, o menor tempo seria o segmento de reta que une os dois pontos. Mas neste caso, temos uma velocidade V1 na água e uma velocidade V2 no ar. Por exemplo, suponhamos que quando você sai nadando, você vai, por exemplo, a 2 metros por segundo ou 1 metro por segundo, basicamente. Porém, quando você começa a correr numa superfície, vai praticamente 10 vezes mais veloz, ou seja, 10 metros por segundo, por exemplo. Um velocista consiga isso. Então, é evidente que se você quer passar do ponto A nadando até a superfície e depois passar correndo para B, você tem que minimizar o tempo que você utiliza onde você é mais lento. Ou seja, você tem que minimizar o percurso no tempo que você é mais lento para depois aproveitar o percurso onde você é mais rápido. Então, mientras antes você salga da água, melhor vai ser menor o tempo que você vai transcurrir. Então, assim é que se explica este princípio. E por esse motivo, a trajetória que sigue o raio luminoso não é uma linha reta, é uma linha quebrada. Então, veja só, aqui, por exemplo, nós vemos como é que deve de ser esta trajetória. Temos dois ambientes, água e ar, e temos a luz que avança a uma velocidade V1 na água e a uma velocidade V2 no ar. Então, queremos determinar qual deve de ser a trajetória que deve de seguir esse raio luminoso até chegar ao ponto B, correto? Então, a trajetória que sigue o raio luminoso vai ser definida por lo que vamos a chamar posteriormente de lei de Snell. Ou seja, vamos a encontrar essa trajetória e vamos a ver qual é a relação que ela verifica. Então, vamos a dar nomes, vamos a dar os dados aqui e vamos a ver quais são para descrever a trajetória. Então, vamos a chamar de ponto X. X vai ser o ponto que vai separar o ambiente da água com o ar. E esse ponto deve de ser escolhido de tal forma que o tempo que demore em transcorrer em passar o raio luminoso da água para o ar seja mínimo. Então, aqui nós precisamos utilizar as leis da cinemática. Em estas leis da cinemática, o tempo é igual ao espaço percorrido dividido pela velocidade com que estamos andando. Esse vai ser o tempo que vamos a demorar em passar de A até B. Em termos de X, por exemplo, nós temos aí X, está o ponto, estamos aí para poder determinar. Então, veja só,
Este punto X, temos o primeiro triângulo retângulo na parte inferior. É um triângulo retângulo e o espaço percorrido vai ser justamente a hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto que está ao lado adyacente de θ1 vale C, como estamos marcando, e o cateto oposto a θ1 vale X. Então, a hipotenusa estaria valendo raiz de x ao quadrado mais c ao quadrado dividido pela velocidade, que neste caso na água vale V1. E isto tem que ser somado com a segunda trajetória, com a trajetória no ar, que seria outro triângulo retângulo. Observe que aí temos o triângulo retângulo de ângulo θ2, cujo cateto adyacente é D e o cateto oposto é B menos X. Então, o percurso vai estar dado pela hipotenusa deste triângulo. Então, essa hipotenusa é igual a raiz quadrada de B menos X ao quadrado, né, que seria o cateto oposto a θ1, a θ2, e o cateto adyacente mais D ao quadrado. Todo isto dividido pela velocidade V2. Então, já temos nossa função, o tempo, em termos da posição em donde nós vamos a fazer a refração dessa linha reta. Então, derivando, igualando a zero, vamos a encontrar o ponto que vai minimizar esse tempo em termos de x. Então, a derivada do tempo da primeira fração me sale x partido por V1 raiz quadrada. Isto é por quê? Porque a derivada da raiz é 1 partido por 2 vezes a raiz multiplicado pela derivada que está dentro da raiz, que é 2x. Por isso que os dois se cancelam em ambos casos. E no outro também. Observe que aqui há um sinal negativo, e esse sinal negativo vem por causa da regra da cadeia quando passamos a derivar o que está dentro da raiz. Muito bem, então já calculamos a derivada e esta derivada la vamos igualar a zero. Então aqui nós temos soma de duas frações igualadas a zero, portanto a primeira fração deve de ser igual à segunda, já passa para o outro lado com signo cambiado. Agora, vamos a observar aqui este processo. Observemos que aparece uma fração x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais c quadrado. Se vamos ao triângulo de ângulo θ1, que nós vemos aí dentro do gráfico, o quociente x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado corresponde ao quociente entre o cateto oposto de θ1, olha aí, θ1, cateto oposto é x, e a raiz quadrada de x ao quadrado mais c ao quadrado corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo com ângulo θ1. Então, essa daí é a primeira fração. E a segunda fração é b menos x. Observe, no outro triângulo de ângulo θ2, b menos x é o cateto oposto a θ2, e a raiz quadrada de b menos x ao quadrado mais d ao quadrado corresponde à hipotenusa. Então, cateto oposto dividido por hipotenusa nos dá, lembrando a definição, de seno, isso nos dá o seno de θ1 dividido pela velocidade de θ1, e no outro caso vai sair o seno de θ2 dividido pela velocidade V2. E esta identidade é chamada e conhecida como a lei de Snell. Essa lei de Snell é aquela que explica o procedimento da refração da luz e que foi muito ensinado nos cursos, nos primeiros anos da escola. Muito bem, então aqui, veja só, estamos mostrando o primeiro exemplo de um fenômeno natural cujo resultado é um processo de minimização. Ou seja, para poder encontrar qual é a trajetória que sigue o raio luminoso, ou melhor dito, para poder encontrar
ou a refração da luz, se utiliza um princípio de minimização, que é o princípio de Fermat, que estabelece que a trajetória que segue um raio luminoso é aquela que minimiza o tempo de percurso. Vamos a ver que este negocio de máximos y de mínimos está estreitamente asociado con muchos problemas de naturaleza. En su debido momento vamos a colocar esto y vamos a colocar más ejemplos que nos explican cómo y qué a naturaleza funciona. Muito bem, vamos agora a começar um novo tópico, que é o teorema de Rowley. Para entender corretamente o teorema de Rowley, primeiro vamos a considerar uma função, ou vamos a graficar uma função, de tal maneira que em dois pontos diferentes, A e B, a função tome o mesmo valor. E vamos a desenhar uma curva que passe pelos pontos A, f de A e B, f de B. Observe que as ordenadas são as mesmas, então estes pontos estão formando uma reta horizontal. Então aqui nós temos nosso sistema de eixos coordenados e vamos a tomar estes pontinhos A e B e f de A, que corresponde à ordenada com f de B, são iguais. Aqui vamos a desenhar uma curva qualquer. Então começamos em A, f de A, e aí observe, começamos a graficar, podemos o gráfico como nós quisermos. E aí nos aparece um gráfico de uma função, em donde f de A é igual a f de B. Agora, este gráfico foi desenhado embaixo da linha reta. Mas podemos fazer um outro gráfico também, por exemplo, e tomamos de novo um par de pontos, f de A e f de B, dentro desse quadrado. E aí começamos a desenhar e podemos tomar uma reta que está por cima dessa linha horizontal. Correto? Então, veja só, se nós temos essas duas linhas aqui, nós traçamos uma reta paralela agora. Vamos a traçar uma reta paralela ao eixo das abscissas ou a reta que está unindo os pontos A, f de A com B, f de B. E aí obtemos, por exemplo, uma reta tangente, ou seja, nós descemos uma reta paralela e o primeiro ponto que toca a curva, nesse ponto ela vai ser uma tangente. Isto quer dizer que a reta horizontal passa a ser tangente em algum ponto da curva. Da mesma forma, podemos tomar em este outro, tomamos outra reta paralela e encontramos um outro ponto onde a reta tem uma tangente, a curva tem uma tangente horizontal. E finalmente temos outra, são três em este caso, e temos outro ponto da mesma curva onde temos uma tangente horizontal. Ou seja, o que acontece? Se f de A e f de B fazem uma linha horizontal, vai existir um ponto no qual, em esse ponto da curva, vai ter uma reta tangente horizontal. Correto? Muito bem, então, sempre que tenhamos uma curva com f de A e f de B ao mesmo nível, né, então sempre vamos a ter tangentes horizontais para essa curva. Correto? Da mesma forma para o outro caso, ou seja, o outro caso é completamente análogo. Você pode passar uma reta tangente horizontal, aparece uma, aparece outra e aparece uma terceira reta horizontal. Ou seja, sempre que f de A e f de B estejam à mesma altura, você sempre vai conseguir que exista pelo menos uma reta tangente horizontal à curva. E isso é o que diz o teorema de Rowley. Ou seja, isso daí é a coisa que nos fala isso. Então, para que isto suceda, basta que o gráfico satisfaça que f de A seja igual a f de B. Muito bem. Então, aqui agora vamos a ter o seguinte gráfico, ou seja, o teorema de Rowley. Vamos a poner um gráfico mais simples e tomemos uma curva qualquer que verifica isso. Então, aí de novo aparece esta curva e observem, uma curva já mais diferente, vamos mais simplificada, tem apenas um pontinho aí, aparece uma reta horizontal entre A e B, não? Vai aparecer aqui entre A e B, temos uma reta horizontal que passa por A, f de A e B, f de B, não?
E as retas horizontais, todas as retas horizontais têm inclinação nula, ou seja, a derivada dessa reta vai ser cero. Y trasladando horizontalmente una recta cualquier, o sea, se pega ahí esa recta, observe cómo esa recta va subiendo hasta llegar un momento en que ella se convierte en una recta tangente. O sea, ela vai subindo, subindo, subindo paralelamente até encontrar o último ponto de contato da reta com a curva e ela fica de novo uma reta tangente. Então, que nos dice o cómo que podemos explicar este procedimiento que acabamos de desenvolver? Que cualquier curva que tenga pontos f de A igual a f de B sempre possui pelo menos uma reta tangente horizontal. No caso anterior vimos que había dois, três, mas no peor dos casos vai existir apenas uma recta horizontal. Ou seja, sempre vai existir um ponto C que anula a derivada. E isto é o teorema de Rolle. Então vamos a enunciar assim, vamos a ver com palavras. O teorema de Rolle nos diz o seguinte: se f é uma função que vai de a b para r, es una función continua y diferenciable en un intervalo abierto, si se verifica que f de A y f de B son iguales, entonces va a existir un punto en donde a derivada se anula. Esta cosa de que existe un punto donde a derivada se anula significa que existe un punto donde existe una derivada, una recta tangente horizontal. Eso es lo que significa esto. Entonces, si nós temos uma curva, f de A e B, f de B são uma recta, formam uma recta horizontal, vai existir um ponto C, no qual a derivada nesse ponto vai valer zero. E este é um processo geral. Você pode desenhar uma curva qualquer, verificando que f de A seja f de B, você repete este mesmo processo. Os pontos que passam pelo... Os pontos A, F de A e B, F de B definem uma reta horizontal. Então, você traslada esta reta horizontal até o último ponto de contato com a curva e então esta reta vira uma reta tangente. Então, quer dizer que o teorema de Rolle nos diz o seguinte, que se eu tenho uma função em donde f de A é igual a f de B, então existe pelo menos uma reta tangente horizontal. O dito en otra forma, existe pelo menos un punto donde a derivada se anula. Muito bem, então vamos novamente a repetir este negócio aqui. Vamos a tomar um par de funções, f de A seja igual a f de B, e observe, você pode fazer o gráfico que você quiser, esse é f de A e f de B. Os pontos verificam o teorema de Rolle. Então, o que nos afirma o teorema de Rolle? Nos afirma que vai existir um ponto em donde a derivada se anula. Neste caso, não, as rectas horizontais, basta lembrar que as rectas horizontais possuem uma inclinação nula. E veja só, em este caso, nós temos três retas tangentes horizontais. Ou seja, existem três pontos onde a derivada de f se anula. Correto? Então, no gráfico temos três pontos que verificam o teorema de Rolle, mas podem ser mais. Você faz um gráfico mais sofisticado, vão aparecer 3, 4, 5 pontos onde a derivada se anula. Correto? Isso é o que nos diz o teorema de Rolle. E esses pontos são pontos internos, ou seja, não é nem A nem B. São pontos que estão no interior do intervalo, na parte aberta do intervalo, onde anula a função. Muito bem, vamos a fazer um exemplo, um exercício usando o teorema de Rolle aqui. Este exercício diz o seguinte: encontre os pontos que verifiquem o teorema de Rolle para a função f de x igual a x a la n multiplicado por x menos 1 elevado à potência n, onde n é um número natural, um número positivo qualquer que você queira. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é que ela satisfaz as hipóteses, essa função f satisfaz as hipóteses do teorema de Rolle.
Então, observemos que em 0, nossa função f de 0 vale 1, e em 1 também vale 0. Então, as imagens são iguais. Então, ela é contínua e é diferencial. Então, o que nos diz o teorema de Rowley? Se essa coisa acontece, f de 0 é igual a f de 1, então vai existir um ponto dentro do intervalo 0, 1 que me anula a derivada. Então, esto de aqui, por exemplo, o que nós fazemos? Derivamos, igualamos a 0 e vamos a verificar que a raiz da derivada é um ponto que está dentro do intervalo 0, 1. Muito bem, então derivamos a função, não? Derivamos, e aí então sale aplicando a derivada de um produto, n vezes x a la n menos 1 por x menos 1 elevado a potência n, mais nx a la n por x menos 1 elevado a la n menos 1. Estamos usando a derivada de um produto e lembrando a derivada de x a la n. Muito bem, agora tomamos como factor comum nx a la n menos 1 y x menos 1 elevado a potencia n menos 1. Então, nos dá esta expressão. Aqui, resumimos, nos dá x por x a la n menos 1 con x menos 1 elevado a potencia n menos 1 multiplicado por 2x menos 1. Então, igualamos a 0 e aí obtemos, primeiro, derivando a 0, que o produto desse polinômio que está aí deve de ser nulo. Isto significa que x é igual a 0, uma solução, mas essa solução não nos interessa porque o que temos que verificar é o teorema de Rowley, que nos diz que existe um ponto no interior do intervalo 0, 1. E 0 não está no interior, 0 é o bordo do intervalo. E temos o outro, que é x igual a 1, que está na mesma situação que o 0. E temos, finalmente, 2x menos 1. Então, o último ponto, 2x menos 1 é igual a 0, significa que x é igual a 1 meio. E 1 meio está, de fato, no interior. Ou seja, existe esse ponto que pertence ao intervalo. E esse seria o único ponto que verifica o teorema de Rowley. Então, para este caso, temos apenas um único ponto que verifica o valor de C igual a 1 meio, verifica o teorema, que seria o único teorema. Muito bem. Então, com este, já temos uma ideia clara do que é o ponto de Rowley, o teorema de Rowley. Não, se eu tenho uma função que passa, o sea, f de A é igual a f de B, então deve de existir uma reta tangente horizontal à minha curva. Ou seja, existe um ponto C que anula a derivada. Muito bem, com o teorema de Rowley, vamos a estudar o teorema do valor médio. Veja só, o teorema do valor médio é uma consequência do teorema de Rowley. Como assim uma consequência? Veja só, aqui temos uma função que f de A é igual a f de B. Então, existe uma reta tangente horizontal à curva. Isso é o que nos diz o teorema de Rowley. Mas então, vamos a fazer o seguinte. Vamos a fazer uma pequena rotação a nossa curva. Vamos a rotarla. E aí vamos a aplicar o que já sabemos do teorema de Rowley. Nós sabemos de que existe uma reta tangente horizontal, mas se nós rotamos, essa reta horizontal fica uma reta oblíqua. E aí, então, já temos assim dois pontinhos, A e B, e f de A e f de B já seriam diferentes, porque hemos feito uma rotação. Veja só, aqui nós temos o comprimento AB, seria B menos A, e a parte de B, f de A e f de B seria a outra coisa. Veja só, vamos a traçar uma reta que une os dois pontos extremos de minha curva. E então esta reta, que vai de A, f de A, a B, f de B, me representa uma reta secante para esta reta. Então, qual seria a inclinação desta reta? A inclinação desta reta vai ser a tangente do ângulo que faz com a horizontal. Então, essa linha ponteada seria horizontal. E minha reta está fazendo um ângulo cuja tangente vai ser B, f de B menos f de A, e o cateto adyacente B menos A. Essa vai ser a inclinação da reta secante que passa por A, f de A, e B, f de B. Correto? Então, veja só, aqui, graças ao teorema de Rowley, existe por lo menos uma reta tangente que vai ser paralela à anterior. Ou seja, a única coisa que estamos fazendo é repetir o teorema de Rowley, pero
numa pequena rotação. Então, vai existir uma reta tangente paralela à reta que está unindo esses dois pontos. Ou seja, vai ser uma reta tangente paralela, o que vai ter a mesma inclinação que a inclinação M que está aí. Se as duas retas são paralelas, significa que tem o mesmo ângulo com a horizontal ou a mesma inclinação, correto? Muito bem, então existe um ponto C2, podemos afirmar de que exista um ponto C2, no qual, nesse ponto, a reta tangente tem a mesma inclinação que a reta secante que passa pelos pontos A e B. Muito bem, então aqui também temos um outro ponto, e aí então nós temos essa coisa. Então, como podemos enunciar este teorema do valor médio? Como podemos falar? Ou seja, na verdade, nós temos aqui um ponto da curva que passa pelo ponto A, F de A, e um ponto B, F de B, que passa. Ou seja, temos dois pontos dentro dessa curva e unimos essas duas curvas através de uma reta secante. Então, se nós trasladamos paralelamente esta reta secante até o último contato com a curva, aí formamos uma reta tangente. Então, como podemos escrever isto? Se eu tenho uma reta secante, então vai existir um ponto onde a derivada vai ser igual à inclinação da reta secante. E isso é o que nos diz o teorema do valor médio. Veja só, o enunciamos desta forma. Seja f uma função definida na B, diferenciável, então existe um ponto verificando f' igual a f de b menos f de a partido por b menos a. Correto? Essa seria a inclinação da reta que passa pelo ponto A f de A e B f de B. Se vocês trasladam essa reta secante que está em azul, a trasladam paralelamente até o último contato com a curva, ela nos vai dar uma reta tangente que é paralela à anterior. Ou seja, vai existir uma derivada em esse ponto, não? A derivada nesse ponto de tangência vai ser igual à inclinação da reta secante que nós temos aí. Muito bem, como é que fazemos este processo? Este processo vamos a demonstrar agora utilizando o lema de Rowley. Então, vamos a chamar a nossa curva, essa curva preta que temos aí, como uma função y igual a f de x. Aquela curva, que es una recta, na verdade, una recta L, vamos a decir que esa recta L tiene ecuación y igual a y de x. Y de x debe de ser un polinomio de grado 1. Vamos a llamarla así só por brevidade, correto? Então, aí temos um pontinho, vamos a tomar um ponto x dentro do intervalo AB, e aí vamos a definir uma nova função. Vamos a tomar a distância vertical entre a reta secante e a função, e a curva y igual a f de x. Então, veja só, essa distância que vai ser g de x menos f de x, quando chega ao ponto A, g de x e f de x são iguais. Ou seja, a diferença vale zero. E quando chega ao ponto B, y de x com f de x também são iguais, portanto, a diferença vale zero. Então, temos duas curvas, y igual a f de x e a reta L. Então, a reta L passa pelos pontos A, f de A e B, f de B, e tem como equação essa reta L, ou seja, é uma equação da reta, é y menos f de A, x menos A, ou seja, o ponto, a reta passa pelo ponto A, f de A, e essa vai ser a inclinação M. Agora, M, ou seja, de aí escrevimos a equação da reta como sendo y igual M vezes x menos A mais f de A. Essa seria a equação da reta, onde M é dada pela inclinação. Nós já havíamos calculado no slide anterior quanto vale a inclinação dessa reta azul, dessa reta que passa pelo ponto A, f de A e B, f de B. Então, aqui a reta já passa a ser y igual a mx menos a mais f de a. Essa é a equação da reta, onde m
é essa fração, f de b menos a partido por b menos a. Muito bem, então tomamos agora φ como sendo a diferença da reta y com a função f de x. Não? Essa diferença. Então, essa diferença que vamos a ter aí vai estar dada pela função φ de x igual a f de x menos a reta. Menos a reta, donde m, esse quociente que está em cima, que está aí. Muito bem, então substituímos o valor de m e aí obtemos que φ de x vai ser igual a f de x, que seria a função, menos a reta. Então, substituindo o valor de m pelo quociente, me dá esta coisa toda. E agora, vamos a verificar que φ satisfaz as hipóteses do teorema de Rowley. Como assim satisfaz as hipóteses? Bom, calculamos. Quanto vale f de a? Se nós observamos a função definida quando f vale a, observem, quando f vale a, esse parêntese x menos a se anula. Então, fica simplesmente dentro do corchete f de a, e quando x vale a, sale f de a também. Então, sale f de a menos f de a, me dá zero. Se cancela. Quando x vale b dentro do corchete, observe que numerador e denominador se cancela. E queda f de b menos f de a mais f de a. Então, somente queda f de b. Quando x é igual a b, se cancela todo e obtenho que φ de a e φ de b são iguais. Então, essa φ verifica o teorema de Rowley. E se essa φ verifica o teorema de Rowley, qual é a implicação? De que existe um ponto C dentro desse intervalo, tal que a derivada da φ em C é igual a zero. Então, o que temos que fazer? Vamos a tomar nossa função φ, a derivamos e depois a calculamos no ponto C, em onde ela deve de anular-se. Então, derivando a função φ, obtemos que aqui, observe, derivada de φ sale derivada de la f. Observe que o que está dentro do corchete é um polinômio de grau 1. Então, as constantes se anulam e a derivada de x com relação a x vale 1, por isso que me dá apenas essa fração, f de b menos f de a, partida por b menos a. Muito bem, então, para finalmente, no ponto C, a φ deve de anular-se. Então, 0 deve de ser igual a φ em C, igual, e substituímos o valor em x por C e obtemos essa igualdade, de onde sigue o resultado de que f' de C deve de ser igual a f de b menos f de a partido por b menos a. Muito bem, senhores, chegamos então a nosso resumo e conclusões. Começamos, como sempre, lembrando os principais pontos da aula anterior, e onde vimos as primeiras aplicações de máximos e mínimos. Nesta aula vamos a continuar fazendo estas aplicações e vamos a dar um certo destaque ao princípio de Fermat. Este princípio de Fermat é um problema que, assim como muitos outros, é baseado em um problema de minimização para poder explicar alguns fenômenos naturais. Neste caso, é o problema da refração da luz e vamos aplicar este princípio de Fermat para poder mostrar a lei de Snell, que explica como é que um raio luminoso se refracta em diferentes médios. Vamos a ver também o teorema de Rowley, que é de fundamental importância no cálculo diferencial e que serve de base, de lema para demonstrar um outro teorema que é chamado teorema do valor médio. Este teorema é muito importante e é a pedra fundamental que se aplica muito na parte de cálculo integral, na parte de cálculos de séries aproximadas. Enfim, tem muitas aplicações este resultado. E na próxima aula vamos a ver uma generalização deste teorema de valor médio para duas funções. Esta generalização é conhecida como o teorema de valor médio de Cauchy.
E importante para demonstração da regra de la L'Hopital para cálculo de limites de funções indeterminadas.